dali para morrer. Tá? Aí quando eu vou orar para Deus, eu peço que Deus faça o que achar melhor para ele, que se for possível tirar. Onde ele está? Hã? Onde é que ele está? Ele está lá no rato. Ele está em casa agora, ele está dependendo de oxigênio e se alimentando de sonda, né? Um acidente que ele teve, morreu, o cérebro dele morreu, foi morrendo, perdeu a voz, não pega mais um pão para comer assim, não tem mais, usa fralda. E aí eu peço para Deus, se possível, Deus levar ele, porque não tem mais como voltar, sabe, a ser o que é. Então, que Deus faça o que for melhor pela vida dele, né? Não tem, tipo assim, ó, o que eu penso, eu não posso carregar a cruz dele, eu não posso carregar a tua cruz, mas eu posso te alcançar uma palavra amiga, te alcançar um copo d'água para te aliviar a tua sede, e a tua cruz tu carrega e eu carrego a minha. É assim que eu penso, né? Nós não podemos aliviar o peso da cruz do outro, mas podemos, com palavras amigas e palavras de Deus, aliviar a dor do outro. Ajuda. Levamos as cargas uns dos outros em Cristo Jesus. Isso é espiritual. Isso é oração. Isso é compreensão. Isso é perdão. É harmonia. Aceitação. Porque sai fora do nosso alcance. Muitas das coisas transcende o nosso conhecimento. Aí nós poderíamos olhar, observar a família em si. Eu creio, conforme a palavra diz em Romanos 8 e 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Agora é viver isso. Viver isso. Como é que eu vou viver isso? Eu aceitando as pessoas da casa, da família que dizem assim, tá, mas que Deus é esse que meu irmão está assim, dessa forma? Convalescendo. Há indagações, há perguntas, há questionamentos. E aí, nessa pergunta, nesse questionamento, como que eu vou responder para aquele que me pergunta se eu faço as minhas orações? Se eu faço meus encontros e medito na palavra de Deus, eu fecho meu quarto, oro a Deus, Ele em secreto me escuta e me atende, segundo a vontade dEle. Então estou numa questão de necessidade. Ele inclinou o seu ouvido para mim, atendeu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, na situação que eu me encontrava, vulnerável, me trouxe daquela situação, me colocou sobre uma rocha, me tirou a amargura do coração, a tristeza, a mágoa, e colocou um cântico de alegria e satisfação. Mas daí você está passando, a família está passando, e outras pessoas também estão passando por circunstâncias parecidas. E aí eu pergunto, as pessoas se perguntam, quando vê alguém com a Bíblia na mão, ou falando de Deus, ou falando de Jesus Cristo, e daí vê uma pessoa iracunda sofrendo aquele momento na carne. E aí você faz suas orações e diz isso que você disse: Senhor, a tua vontade seja feita. Alivia a dor dele. Se ele não vier de volta da enfermidade com um corpo santo e são, transformado, curado, por tua graça, misericórdia e bondade, porque eu creio assim. A tua vontade ainda é expressa sobre a minha, e descanse ele, tire essa dor e leve para o seu seio, ou seja, leve-o. Mas a tua vontade seja superior sempre à minha, porque eu sou uma criatura tua, e tu me formou como formou ele. Mas alguma coisa acontece à nossa volta que sai do nosso entendimento, que está tocando em alguém que está perto, que está passando por essa situação, e essa experiência que dá no momento de dor, e para essa pessoa também, que está transformando alguns corações que estão perto, para que tenham uma observação e entendam que todos nós somos vulneráveis numa situação desta. Ele está como outros estão, mas quando uma pessoa está assim, as outras pessoas estão à sua volta olhando, chorando e pedindo, e outros descrentes, dizendo: eu não acredito mais. É para tocar em alguém, para que alguma pessoa não se perca e tenha esse encontro com Deus através dela. Deus tem os seus meios, seus mecanismos. E aí, eu falando dessa questão aqui, é muito pequeno ainda a minha relação de falar isto
concernente à grandeza de Deus. Eu não chego nem perto daquilo que eu estou falando, daquilo que Deus tem um propósito. É muito maior, a imensidão dele é muito maior, transcende o nosso conhecimento, as nossas fraquezas. E por saber que nós, como um grão de areia nesse planeta, dentro do hemisfério, dentro da Via Láctea, e aí se descobriu outras vias com outros nomes que deram, constelações maiores que a nossa, e daí nessa imensidão que há no espaço, aonde a Terra está fazendo o sistema da rotação em torno do seu eixo para os dias, e a translação em roda do Sol para os meses e anos, e nós estamos juntos nesse fragmento de pó sobre essa Terra, e é um arquiteto cuidando de tudo isso, que é Deus. Aí eu me coloco nessa significância pequena como grão de areia nesse mundo e vejo, apesar de tão pequeno, sou tão importante porque Deus olha para mim e olha para você nessa imensidão vasta que há. E aí a ciência não explica e tenta colocar teorias, e nós temos uma exatidão pelas escrituras sagradas que confirma que existe um Criador. E a ciência busca coisas que contradizem e só cada vez se aproxima mais do Criador. Porque as respostas que ele tem, nem a física, nem a matemática, nem a física quântica, nem a química, nem o sábio, nem o mais inteligente hoje com tecnologias da informática microscópica, seja qual for o nome que se dê, consegue transcender essa grandeza divina. E quando nós nos encontramos nesse caminho com Deus, numa morte de cruz, que muitos outros também já tinham sido crucificados, mas um sacrifício igual ao de Cristo foi um só, que ele cumpriu tudo o que estava escrito na vida dele, como homem Deus e Deus homem. O que estava escrito antes de acontecer, aconteceu, e o que estava escrito depois de acontecer, continua acontecendo e se confirmando o que estava escrito. E o que acontece hoje está escrito. E o que há de acontecer amanhã também está escrito. Não se apresse pelo dia de amanhã, pelos maus que acontecerão amanhã, basta o mal no seu próprio dia. E o salmista disse: estou como uma criança descansada nos braços de minha mãe, depois de mamar. Não busquei coisas elevadas demais para mim, porque sou pequeno ainda. Estou mamando, mas estou confortado, estou protegido nos braços de minha mãe. Como uma criança protegida nos braços da mamãe. É toda pessoa que se sente protegida e guardada nos braços de Deus. Não há coisas elevadas demais para mim, a qual que eu possa me encontrar melhor do que isto, de uma satisfação do que aquele leite materno e o carinho e o aconchego dos braços de mamãe. E ainda o profeta Isaías diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor Deus jamais vai se esquecer. Então, para nós humanos explicar alguma coisa dessa natureza terrena, nós tentamos chegar perto daquele que nos criou, que nos formou, que já na nossa formação no ventre da nossa mãe, ele já sabia, já estava escrito tudo aquilo por onde nós íamos passar. Até esse encontro hoje aqui nós estamos tendo, esse movimento que a gente faz, o movimento de caminhar, de sentar, de levantar, de conversar, de fazer algum afazer doméstico. Depois que você fez, eu já acabei de fazer, acabei de sentar, me alimentar, um dia após o outro, tudo com exatidão, e a gente não usa a vontade de Deus, mas a gente faz a nossa parte, ao esforço da nossa parte. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 18, ele fala que o reino dos céus é para todo aquele que se esforça e busca
e obedece, que vai entrar nele. E continuando, no capítulo 4, nos primeiros versículos, ele diz que essa palavra, que já foi dita, anunciada, pregada, evangelizada, testificada, anunciada, para todos que ouviram, ou aqueles que hão de ouvir, para aqueles que creem existe uma diferença. Ela foi misturada nessa panela, essa palavra, como alimento, e deu um sabor especial para aqueles que creem, porque essa mistura que veio foi a fé. É a fé. É a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Que nem aquela falou que quando vem aquelas pragas lá no Egito, que deu aquela escuridão e gafanhoto e tudo, aí quando Moisés mandou todo mundo matar o cordeiro e passar aquele sangue em volta da porta para proteção, e aí os não acreditaram lá, que o pessoal do Egito não acreditaram. No outro dia ele chegou com o filho morto e perguntou para Moisés que Deus é o teu, olha, mas eles não tinham a fé que o Moisés e que o povo dele tinha, né? Por isso que aquilo ali, aquela praga aconteceu para eles, porque eles mereciam e não acreditaram. Se eles tivessem feito igual o que Moisés fez, aquela proteção, não teria acontecido aquilo ali. Aí saíram embora, né? Quando abriu o mar lá, eles vieram tudo atrás e o mar se fechou e matou eles. E daí nessa mensagem que nós falamos, que você traz hoje, nesse momento, lembrando daquilo que falamos, o que está escrito na Bíblia, né? Livro de Êxodo, que é a passagem da Páscoa, trazendo para os dias de hoje e para a mensagem de Cristo, que Cristo é o Cordeiro e o sangue dele que purifica e protege aquele que está guardado em Cristo, que tem essa fé, essa esperança e ouve a voz, está lavado, regenerado em Cristo, o Cordeiro imolado. É uma menção de que aqueles que hoje estão fazendo acaso da palavra, não, eu não creio, eu não quero. Eu te apresento Cristo. Eu não quero esse Cristo. E daí tem um mar para passar. E eles vão ficar para trás. Aqueles que creem vão passar o mar, vai abrir. E essa passagem nada mais é, hoje trazendo para os nossos dias, é de uma morte para a vida. Eles estavam perecendo. Quem está, e nós estamos numa situação de pecado, mas regenerado e lavado no sangue de Cristo, nós vamos passar a passagem da morte para a vida em Cristo. E quem não creu no Cordeiro, que está sendo apresentado Cristo pela palavra, e as pessoas não estão crendo, eles vão ficar e vão perecer nessa passagem, ou seja, da morte para a morte, não para a vida. É o significado da questão do Cordeiro e do sangue. Cordeiro de Cristo, Cordeiro é Cristo, sangue de Cristo. A passagem da morte para a vida. E quem não crer é a passagem da morte para a morte. Não vai vencer. Vai ser engolido pela morte, tragado pela própria morte. E nós, pela morte, vamos ter vida. E é tão simples isso, e as pessoas fazem confusões em suas reuniões, e daí chegam lá e dizem: eu recebi uma profecia, Deus falou comigo. A necessidade da pessoa ouvir alguma coisa concernente ao encontro, de querer ouvir alguma coisa sobrenatural da parte de Deus, que fica escutando: quem é que vai hoje lá? Vai vir fulano de tal. E os camaradas estão viajando aí, ganhando um bom dinheiro através do Evangelho, e muitas vezes falsificado. A noiva de Cristo, que é a igreja, ela é imaculada, intocada, ela é virgem.
Cristo vem buscar essa noiva. E eles estão transformando ela numa meretriz. Porque começa a negociar, vender. Vocês entendem a dimensão do que há a diferença? A qual a gente tem falado, anunciado, e eles têm ficado revoltados comigo, como ficaram com os outros, e como ficaram com muitos que estão falando. Eu não sou o único que fala assim. Tem vários que têm esse discernimento, que estiveram junto. Eu disse, eu não faço mais parte disso, porque isso é um sistema religioso. E a religião era para aproximar o homem com Deus, religar. E agora estão colocando dificuldades para ter esse encontro. Sendo quase que um mercado, você compra e recebe, né? Você tem que comprar a Deus, não é? Negociando, comprando, fazendo mercado. Se todos soubessem quanto é maravilhoso aceitar Deus no coração, a paz que dá na rede. Eu queria ter procurado a palavra de Deus 20 anos atrás. Hoje a minha saúde seria outra. Eu penso assim, né? A maravilha que é a pessoa ter Deus no coração, aceitar assim, eu sinto uma paz assim mesmo. Às vezes a pessoa busca em vícios, né? Aquela satisfação, né? Ou busca em religiões, troca de igreja, né? Porque não se sente saciado, né? Porque não sentiu ainda Jesus. Ele está ali, ele não se deixa tocar. A folha seca tocada pelo vento é uma planta que rola e não firma, e daí não cria raiz. E se não cria raiz, não fica em pé. Não ficando em pé, não tendo raiz, não produz. Não produzindo, o que serve? É cortado. Não serve para nada, não ser cortado, lançado de volta na terra ou para ser queimado. Então os questionamentos, as indagações, os ensinos que nós temos feito, de muitas pessoas que eu vi, que eu conheci e que eu as amo, que eu não quero mal para elas de forma alguma, porque se fosse assim, Jesus Cristo não teria passado o sacrifício por todos. Seria por um grupo seleto, mas não é. É por doente, é por aquele que está endemoniado, é aquele que está caído, aquele que está no vício, e aquele que tem em pé, cuide para que não caia. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder a minha alma. Então, por esses que eu estou falando, que estão ainda aí, a gente chora. Porque eles estão saindo, estão querendo cargos, estão querendo ministérios. Hoje eu sou um diácono, amanhã eu sou um presbítero, amanhã eu sou um evangelista, amanhã eu sou pastor, ou subpastor, ou vice-pastor. Eu batizei tantas pessoas, fazendo cartões e status, posições, e isso nada tem a ver com o evangelho. Porque essa é uma carreira. Quando se fala que se tu escolheu a carreira de obreiro, tu escolheu uma carreira boa. Paulo fala para Timóteo, boa carreira tu escolhestes. Mas essa obreira que ele fala de obreiro, obreira, o homem e a mulher que trabalha, é o trabalho no caminho. A comunidade a qual ele anunciava, que nós anunciamos, é uma comunidade onde as pessoas passam, ou as pessoas vêm, e se fala, não querendo falar que nem muitos fazem, querendo jogar por goela abaixo uma coisa que as pessoas não querem ouvir, porque tu se torna uma pessoa chata, incômoda, importuna. Não é isso. É uma coisa simples. Porque necessitados nós vamos procurar aqui, vamos achar várias pessoas necessitadas. Agora, quantos vão abrir a porta para nós entrar e falar? Não, tu tem que ir na igreja, não, porque tu tem que me ouvir, não. A pessoa não quer nem te ver. Agora, do meu testemunho, do teu testemunho que a gente dá nessa caminhada, as pessoas vão ver e vão notar que existe uma coisa diferente que nos faz com que a gente seja
uma pessoa especial para elas no dia que ela tocar no coração, ou elas virem até na casa de vocês e sentar aqui, vocês vão dizer para elas o amor que está dentro do coração de vocês, que brotou através do Evangelho, da graça. Não adianta empurrar a goela abaixo da pessoa, ninguém aceita que tu obrigue. Ou então pega e mostra para ele a maravilha que Deus fez na tua vida, que ele vai se espelhar em que bom. O profeta nem sabia do Evangelho, você falava da igreja. Quem falava da igreja, falou da igreja foi Cristo. Depois Atos ali, os apóstolos que aparece a igreja. Mas daí naquela questão o profeta já dizia, não é por força nem por violência. Sim. É pela ação e mover do Espírito. Sim. É o nosso exemplo, né? O nosso exemplo. Jesus. Então, amados, por hoje era isto, nesse pensamento, nessa palavra. E daí quando vocês forem ler, eu já falei naquela hora, né? Se quer fazer uma leitura junto, quer fazer uma leitura individual, ou um ler e outro escutar e outro acompanhar na leitura, começa no Evangelho de Mateus. Mesmo que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas está colocado na Bíblia a ordem Mateus depois Marcos. Começa a ler ele dessa forma, essa carreirinha, degustando versículo por versículo. Não precisa ler um capítulo se for muito extenso, nem 2 ou 3. Leia com satisfação 1 ou 2 ou 3, conforme aquilo que vocês queiram e daquilo que tocar no coração de vocês, e vocês vão degustando dessa palavra de carreirinha. Eu sempre falo para as pessoas nos posts no YouTube que tem muitas pessoas que começam a ler a Bíblia do Antigo Testamento, né, sem ter discernimento de Cristo. Começa a ler do Antigo Testamento sem ter discernimento de Cristo nos Evangelhos, faz confusão na cabeça da pessoa e diz, mas que Deus é esse terrível que manda matar? Que na Velha Aliança tem muitos fatos decorrentes. Então nós temos que ler os Evangelhos primeiramente para entender Cristo, para depois ler a Antiga Aliança, Velho Testamento, que daí nós vamos entender Cristo no Velho Testamento e vamos entender a mensagem do Velho Testamento na pessoa de Cristo. Aí nós vamos ter entendimento do que é o Velho Testamento concernente a Cristo, que nem nós falamos nos outros encontros. Se eu tirar Cristo da Bíblia, é uma palavra que não me serve. Se eu tirar o Novo Testamento da Bíblia, não me serve a Bíblia, porque dela é boa somente para o judeu, não serve para quem crê em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu tenho que ler os Evangelhos e depois ler o Antigo Testamento. Devo entender que no Velho Testamento fala de Cristo. Devo ter a interpretação hermenêutica de Cristo no Velho Testamento para a Nova Aliança, Novo Testamento. E tudo se fecha daí, nessa comunicação. Daquelas questões que havia indagações que muitas pessoas indagam por que aconteceu isso, aquilo na Velha Aliança, terão a resposta em Cristo porque leram o Novo Testamento. Daí não faz confusão. Pois tem muitas pessoas ainda que eu falei naquela vez que nós falamos sobre Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12 a seguir, que tem muitas pessoas que estão lá do outro lado do Jordão ainda, caminhando no deserto, seguindo Moisés. Porque se perderam. Estão nos ritos, estão nos montes, estão levantando altares, estão imolando bichos, estão fazendo sacrifícios, estão pagando promessas, porque se perderam no deserto seguindo a Moisés. Não entenderam? Existe Cristo. Cristo veio, morreu, ressurgiu dos mortos e vive para todo sempre. Moisés foi no libertador pela mão de Deus, o povo do Egito, simbolizando Cristo, tirando todo mundo do pecado e levando para o seu reino. Então isso é simples de entender, que a gente quer propagar isso, que mais pessoas entendam e se libertem das questões místicas, né? Das questões dos engodos, das manipulações, das peregrinações, das falsas e dos falsos mestres e doutores, ensinadores e pastores e profetas, que só enchem e se incham para si
ensinam o caminho verdadeiro. Eu uso sempre duas palavras, né, para isso. O velho é a lei, o novo é a graça. Cristo é o tempo da graça. E nós vivemos no tempo da graça, né? O velho, não podemos esquecer o velho, né? Não. Mas ainda lá, né? Mas eu acho que lá passou, né? Vivemos o tempo da graça. Só que muitos pastores ficam mais na lei do que da graça. Então, você tem que viver fazendo sacrifício. Jesus já fez um sacrifício enorme por nós. Porque é mais fácil, irmã, de eu manipular as pessoas usando esse termo, os termos da velha aliança. Porque ali as pessoas viviam com medo, oprimidas, porque muitas viviam com dificuldade, como muitas ainda estão com dificuldades parecidas naquela ocasião, querendo ouvir a voz de Deus, que tinha que ter um tabernáculo, depois a tenda, o tabernáculo, depois o templo, depois as sinagogas, a Arca da Aliança. Se tivesse a Arca da Aliança, tinha a presença de Deus. Tirava a Arca da Aliança, o povo padecia. Então o povo estava vinculado a um sistema religioso. E tem muitos hoje sistemas religiosos que usam esses sinais, esses dogmas, esses ritos, símbolos, para as pessoas ficarem apegadas. Daí eu consigo manipulá-las. Fica fácil. Desapega disso, as pessoas ficam livres. E daí eles acham que vão perdê-las. Mas no momento que elas estão com Cristo, de forma alguma elas se perdem. Elas se perdem do sistema religioso, do paganismo, da questão do dar e troca, me dá tanto, eu te dou tanto. O negócio de balcão, sabe, bolicheiro, não tem nada a ver com Deus. Então é essas questões que a gente aborda para que tenham entendimento, se desprendam disso e se grudem em Cristo. E se achem em Cristo. Não se perca. Que nem o que tu faz. Tu lê uma parte, manda ela ali, mas não adianta tu pegar e mandar. A irmã Rose vai ler 10 folhas da Bíblia. Aí ela lê 10 folhas corrida, eu leio mais 10. Aí eu posso ler essa Bíblia inteira e não me lembrar nem o que eu li no começo dela. Então tu lê um pedaço, um versículo, um capítulo, e reflete sobre ele, faz a gente refletir sobre aquela, e entender aquela parte, para depois pular para outra. Não adianta, tu tem que ler e refletir o que tu está lendo para te ter um entendimento nele. Sim. É que nem o irmão tá fazendo. E tirar o uso disso para tua própria vida, né? Que nem a palavra de hoje, né? Você tira para tua própria vida. É quase como tu plantou ervas ruins, não espere colher ervas boas. O que você planta, você colhe. Que aquela parte dos riscos no olho, é que nem tu querer julgar, tu tá julgar o teu vizinho, o teu irmão, que ele dizer que ele tá errado o que ele tá fazendo e não refletir sobre ti mesmo.